E hoje, como podem ver, temos podemos começar por dizer que temos uma espécie de quiz. Uma quiz porque hoje temos um aniversariante logo por trás do nosso entrevistado, que procurávamos aqui ter a imagem. Ele, entretanto, desapareceu. Agora sim. Mas tínhamos hoje um aniversariante que apareceu também nesta imagem. Nunca tínhamos começado de maneira tão interessante uma entrevista, mas hoje tenho este quiz para vos lançar, para tentarem adivinhar, antes de eu, de facto, explicar de quem se trata, quem será o meu entrevistado de hoje, quem tem esta cara que, com certeza, diz muita gente, mas haverá gerações mais recentes que não o conheçam. E por isso, sem mais demoras, apresento eu, mas depois vai ser o próprio a falar de si, é o Manuel Barbosa, ele que é filho de pessoas ligadas ao desporto motorizado, como o pai com o mesmo nome, Manuel Barbosa, a mãe, Esther Barbosa, a quem desde já saúdo e que gostei muito de os ter aqui no 16 Válvulas, mas também irmão de um piloto que ainda recentemente, no passado fim de semana, venceu uma prova nos Estados Unidos, prova de resistência, o próprio João Barbosa. Mas o Manuel, que está aqui, aceita o meu convite e é desde já um abraço que eu mando já para Moçambique e agradecer esta sua simpatia. Manuel, dou-lhe as boas-vindas ao 16 Válvulas porque vamos falar essencialmente também da sua contribuição, da sua passagem pelo desporto motorizado aqui em Portugal. Por isso, sem mais demoras, Manuel, vamos perceber aqui um bocadinho como é que foi a sua passagem pelo desporto motorizado, porque fez até muito, e é esse o objetivo que eu trago hoje aqui para falarmos, porque filho, naturalmente, do próprio Manuel Barbosa, também ligado ao desporto motorizado, a mãe, Esther, era inevitável também vir para as corridas, como aconteceu com o seu irmão João. Podemos começar recordando aqui precisamente os seus inícios. Bem-vindo, Manuel, bem-vindo. Olá, Gonçalo, boa noite. Obrigado pela entrevista e vamos conversar um pouco sobre as corridas e não só. Exatamente. Portanto, basicamente, eu e o meu irmão começamos praticamente ao mesmo tempo, se bem que o meu irmão é mais novo do que eu. A paixão dos carros já vem basicamente começou tudo ao mesmo tempo, tanto um como o outro. E, entretanto, tínhamos um tio que fazia umas corridas de karts e fomos acompanhando e fomos várias vezes para o Cabo do Mundo acompanhá-lo nos seus treinos e de vez em quando dávamos uma volta ou outra. E depois, quando... Mas e os pais? Eu peço desculpa de me interromper, Manuel, só porque quero fazer aqui outra vez a ponta ao pai e à mãe, mas não houve pressão do lado dos pais, foi isso? Foi com os tios, com o tio é que acompanhavam? Ou o pai também e a mãe têm aqui alguma influência? Tem, claro que tem influência, porque sempre gostaram do desporto automóvel e de corridas e principalmente perícias, que era o que a minha mãe fazia e os meus pais também começaram. Mas, entretanto, o meu tio que fazia mais velocidade e começou pelos karts e fazia velocidade. E o meu pai também, apesar de nunca... Não estou em erro, acho que nunca andou de kart, não estou em erro. Mas gostava, a minha mãe sim andou. E o meu tio, gostava e fomos acompanhando e até que o bichinho foi crescendo e depois o meu pai comprou-nos um kart. Para cada um de vós? Ou era um kart dividido pelos dois a ver quem é que conseguia fazer o melhor? Foi um para cada um, porque logo assim começámos a correr. Praticamente começámos a correr quase no mesmo ano, assim que o meu irmão fez os 12 anos na altura, que era a idade mínima permitida. Ele começou na categoria Primavera e eu comecei logo na categoria Verde. E porquê o karting? O que é que vos atraía? Era esse vosso tio que vos dizia maravilhas e que percebia que vocês poderiam ter ali algum jeito? Acho que na altura nem se colocava a questão do jeito, nem do jeito, era mais a questão de... Adrenalina. Exatamente, aproveitarmos a brincadeiras, para depois começarmos a conhecer outras pessoas também ligadas ao meio, criámos na altura um bom grupo de rivais e amigos, rivais no bom sentido da palavra, claro, em que dentro da pista ninguém se conhecia, mas mal acabava a corrida, portanto éramos todos amigos e fazíamos, na altura, os nossos almoços, os jantares, ou o que fosse. E estamos a falar de que ano? Anos 80, final ou já nos 90? Não, 80. Nós começamos, não estou em erro, 87. 86 ou 87, meu irmão nasceu em 75, portanto foi em 87. Eu fiz karts desde 87 até 90, até o ano 90. E como é que era fazer karts? Era aquela idade, como pelo menos é essas imagens que todos nós vimos, de sujar a mão, o próprio piloto tinha que sujar as mãos para a corrente, para mudar os pneus, afinar, enfim.
acho que bastante. Acho que não tem nada. Já há muitos anos que não vou ver uma corrida de kart, mas acho que as coisas estão completamente alteradas e já não é o mesmo. Não digo que não seja o mesmo ambiente. Portanto, sim, não é o mesmo ambiente que era naquela altura, nem as coisas estão da mesma forma, não é? Portanto, penso que as coisas evoluíram todas no sentido. Não sei se para bem, se para pior, mas evoluíram E os conforme resultados. teriam que evoluir, mas na altura, sim, eu gostava de ajudar e também eu próprio gostava de mexer e sujar as mãos, literalmente sujar as mãos. E Manel, como é que foi essas suas primeiras rodas de volante? Percebeu logo de início que tinha também um talento ou era algo que era natural, mas nunca se preocupou em apurar a condução ou se imaginava que não era por ali que passava o seu futuro? Não, é assim, fomos andando, acho que sempre tive algum jeito, também alguns resultados também mostram isso, mas nunca foi, pronto, depois passei para os automóveis, mas nunca foi uma coisa de vir a querer fazer carreira ou seguir carreira, portanto, também nunca se proporcionou nesse sentido, se tivesse proporcionado, se calhar talvez tivesse seguido, mas os resultados na altura eram razoáveis, portanto, e fomos continuando. E o que fez a seguir então ao karting? Só para fazer aqui um comparativo, porque hoje em dia há sempre essa preocupação, pilotos que terminam o karting e que têm ali uma fase de passarem para as Fs, F4, o que seja. No seu tempo, o que é que se fazia? Na altura, se não estou em erro, acho que já estava a começar a Fórmula 4 em Portugal. A Fórmula 4 começou, se não estou em erro, 85, 86. Mas não, portanto, o meu irmão sim, seguiu dos karts para a Fórmula 4 e eu segui dos karts para o troféu Toyota Starlet na altura. Em 91, sim, 91, fiz o troféu Starlet. Em 92 também fiz o troféu Starlet e ganhei o troféu em 92. 93 depois passei para o troféu Polo, na altura para o G40 e depois terminei com o troféu no Golf GTI, também promovido pela CIVA na altura. E como é que eram essas competições tão aguerridas que todos nós temos essa ideia também competir, neste caso que estamos a falar de fórmulas, não de fórmula de correr, mas fórmulas de promoção, de trazer jovens para a velocidade e não diretamente com as rodas destapadas, mas foram bastantes os pilotos que começaram por aí. Com certeza que a nível de adversários estamos a falar de quem? De nomes, por exemplo, para termos aqui uma ideia, Manuel. Dos seus adversários no Starlet. No troféu Starlet tínhamos o Nuno Batista, cheguei com o Nuno Batista, depois no segundo ano tinha na altura o Rui Castro Lopo. No meu segundo ano foi quando começou, não estou em erro, no segundo ano do Starlet foi quando começou a aparecer o Luís Veloso e mais alguns. Portanto, isto a nível do Starlet, que era um troféu de iniciação. Claro. Nos troféus de polo já havia, portanto, os chamados nomes grandes na altura, que ainda hoje alguns ainda continuam a ser, Mário Silva e companhias limitadas, não é? E que memórias tem? Depois, mais tarde, no troféu Golf era Rui Lage, Mário Silva, se não estou em erro também Francisco Sandy Castro, Miguel Vilar, portanto, pessoas que já tinham passado uma experiência nos automóveis bastante superior à minha e muito mais diversificada. E que memórias pode partilhar connosco do que era fazer corridas nessa altura? Porque eram grelhas preenchidas, muitos concorrentes, muito público a vibrar, mas também aqui uma boa fórmula de promoção de projetos individuais e de patrocínios. Concorda comigo, Manuel? Sim, e concordo, sim. Na altura era bastante interessante porque, não digo que seja... Portanto, era bastante interessante porque havia um misto de juventude na mesma grelha, pessoas jovens, que era o meu caso na altura, com quando eu digo pouca experiência, eram poucos anos de automóveis como tal, misturados com pessoas que já tinham um nome feito, como Rui Lages, que já é um nome nem dispensa qualquer tipo de apresentações, Mário Silva, Sandy Castro e Miguel Vilares e por aí fora. Portanto, eram nomes que já tinham feito carreira, já tinham muitos anos de automóveis, alguns deles com carreiras, algumas provas ou com alguma carreira internacional, portanto, com muita experiência, e havia um misto de juventude com outros pilotos que tinham bastante experiência.
E era bom porque ajudavam, uns acabavam por puxar pelos outros, portanto, e as lutas normalmente em pista eram bastante aguerridas e saudáveis, aguerridas e bastante disputadas. Claro. O Manuel começou a dizer que terminou por aí a sua intervenção, podemos dizer, a nível de desporto motorizado, terá sido isso? Ou depois o que é que aconteceu a nível da sua carreira quando terminou estes troféus? Não, parei em 98. 98, sim, acho que 98 foi a minha última corrida, acho que foi o ano que fiz a minha última corrida em Portugal. Portanto, e depois, entretanto, questões profissionais também deixei de sair de Portugal na altura. E pronto, foi na altura também se proporcionou outros caminhos que não dos automóveis. Portanto, e acho que foi a última corrida que fiz nessa altura. Mas fora de Portugal também correu, ou pelo menos que eu tenha recebido a informação. Sim, aconteceu. Aconteceu um pouco por brincadeira e por curiosidade novamente. Portanto, eu estou a residir em Moçambique já desde o ano 2000, portanto, já há muitos anos. E em 99, através da Kia, da Intercar, da Kia em Moçambique, relançaram ou iniciaram o desporto motorizado, relançaram o desporto motorizado através do troféu do Kia Picanto. Basicamente é idêntico. O carro é um pouco diferente. Em Portugal acho que é o 1000 Turbo, aqui é um 1200 aspirado. Portanto, questões de mercados, aqui não era possível terem o 1000 Turbo, a versão Turbo. Mas é um troféu engraçado, portanto, eu tive algumas pessoas que eu conhecia que estavam ligadas ao troféu, à participação no troféu, e estavam sempre a convidar: olha, vem lá experimentar o carro, vem ver a corrida. Portanto, fui ver uma ou duas corridas logo no início. Entretanto, meteram-se a questão dos Covid e tudo parou. E no ano passado, portanto, as corridas voltaram, apesar de ser a pista com a pista fechada, sem público, mas voltaram. E, entretanto, este amigo meu que corre perguntou-me sempre a insistir: vem lá experimentar o carro, vem experimentar, vamos treinar, aparece, vem lá experimentar. Eu disse: está bem, vou, mas é um voo que não estava a acontecer, não é? Por várias razões não estava a acontecer. E, por outro lado, é daquelas coisas que a pessoa tem o bichinho a dormir e está com medo que ele volte a acordar. E depois, se ele acorda, até que ponto é que a pessoa consegue outra vez andar e fazer resultados? Falou a dormir. Não fazer resultados. Portanto, e voltar a acordar o bichinho para não fazer resultados não iria valer a pena. Portanto, então foi treinar. Claro, as primeiras vezes senti-me um bocadinho, a primeira vez que fomos andar, senti-me um bocadinho perdido, porque não conhecia a pista, Enferrujado. não conhecia o carro, e praticamente há 30 anos, 20 e tal, 25 anos, ou qualquer coisa, que não punha um capacete na cabeça e nem andava em pista. Portanto, foi assim um misto de emoções assim um bocadinho estranhas até. Mas pronto, entretanto, ao fim de alguns treinos, comecei logo a andar, posso dizer que andar bem outra vez, portanto, e a partir daí, portanto, o bichinho acordou de vez e temos feito algumas coisas engraçadas. Portanto, o nível aqui também está a ficar cada vez mais competitivo. Mesmo assim, no ano passado, portanto, foram 6 provas em Maputo, mais uma na África do Sul, portanto, desistimos em 2 e nas outras 5 fomos sempre ao pódio. E, se não estou em erro, como equipa tivemos 2 ou 3 vitórias. Portanto, o bichinho voltou em força. Voltou. Portanto, temos uma equipa, temos uma equipa que nos divertimos bastante, principalmente na altura quando vamos treinar. Portanto, divertimos bastante. Puxamos-nos e picamos-nos no bom sentido uns aos outros. Portanto, de uma forma geral, portanto, este ano a equipa tem 3 carros e 2 dos carros são potenciais a estarem praticamente, se não no pódio, basicamente à porta do pódio, no pódio nas provas todas. Sei que tem mais portuguesas. Cada carro tem 2 pilotos, normalmente são 2 mangas, uma manga A com um piloto A, uma manga B com um piloto B, que não necessariamente o A é mais rápido que o B, ou o B é mais lento que o A.
e depois uma corrida de uma hora com troca de piloto obrigatória. Sei que tem mais portugueses, por exemplo, o Rufino Fontes, que ainda há pouco tempo falava dessa aventura, é apenas um deles, mas tem mais, não é? Tem aqui mais adversários tem também. Vários, sim, tem bastante, algumas pessoas que já correram em Portugal, neste caso cá também está agora o Pedro Pereira Coutinho, que também correu em São António, que também fez troféu da Fórmula 4 já há muitos anos atrás. Mas tem alguns que não tinham experiência de automóveis, mas estão a mostrar um nível competitivo. Alguns nasceram cá em Moçambique, ou são moçambicanos, e têm experiência de karts e alguma experiência de automóveis, o que torna as corridas bastante renhidas e cada vez o nível está a subir mais. Qualquer dia tem que ser convidado para vir também competir aqui a Portugal, mesmo que seja só uma vez, para voltar a lembrar os bons velhos tempos no Autódromo do Estoril, porque não é? Braga, sei lá. Essas eram as pistas, ainda não havia nessa altura o Autódromo Internacional do Algarve, mas... Não conheço, honestamente, que não conheço. Também não conheço a versão nova do Autódromo do Estoril, não conheço. Acho que a última vez que andei no Autódromo do Estoril, ainda tinha a antiga curva 1 e a curva 2. Já havia, sim, aquela variante da chicane na curva do tanque. Essa sim, mas quando comecei era o circuito original com a curva do tanque incluída. Fantástica. Com a curva do tanque incluída. Portanto, que era um circuito bastante interessante e muito desafiante em algumas coisas. Principalmente curva 2, curva do tanque eram bastante desafiantes. Curva cega. Muito bem. Manuel Barbosa, eu só quero mesmo agradecer esta oportunidade. Era de facto uma ambição minha já de algum tempo, que eu sei e foi visto aqui que o Manuel tem aqui um nome marcado também no desporto motorizado Portugal. Naturalmente tinha aqui o seu lugar merecido aqui no 16 Válvulas e foi com muito gosto que o recebi. Fico à espera de mais notícias. Percebi que o brilhozinho dos olhos ainda aí está quando se fala de corridas e, portanto, estou convencido que ainda vamos ter outras notícias, mas não quis deixar de o trazer aqui, ainda bem que aceitou o meu convite, porque vejo que continua muito ligado às corridas e com certeza também a vibrar com os resultados do seu irmão. Ainda no passado fim de semana com aquela vitória, não é verdade? Exato, isso sim. E felizmente as únicas 2 vezes que eu fui ver correr, ele ganhou a corrida e por acaso foram as 2 24 horas de Daytona, portanto foi a primeira. Mais vezes. Exato, pois já lhe tentei fazer ver se fazíamos um contrato em conjunto. Se ele me pagar as viagens e estadias, eu obrigo a ganhar a corrida. Mas estadias ele é capaz de arranjar. Ainda não chegamos a acordo nos termos do contrato. Mas está... claro, brincadeira. Mas sim, portanto, infelizmente não conseguimos ir tantas vezes quanto gostaríamos. Mas e contente com a evolução. Sim, claro, contente com a evolução da carreira do seu irmão. Claro. Alguma vez imaginou que ele chegasse onde chegou? Sim e não, porque houve alturas que ele teve bastante, não por falta de talento ou falta de condições, mas apoios. Nem sempre é fácil conseguir os apoios, e apesar de ele ser bastante calado, ou low profile, não digo que seja calado, mas siga mais low profile nesse sentido. Reservado. Portanto, teve algumas fases na carreira em que ele realmente teve que batalhar e teve que lutar bastante e fazer coisas que se calhar muita gente hoje em dia não está disposta a batalhar ou a fazer aquilo que ele fez para chegar onde chegou. E nesse aspecto, felizmente, acho que atingiu uma carreira muito, muito interessante e com bastante sucesso. E por mais alguns anos, por aquilo que percebemos. Sim, não há quem o dobre. Bem que ele neste momento está-se a considerar velho, entre aspas. Portanto, ele já vai com 47, se não estou em erro. Portanto, para o nível em que eles estão, a idade já começa a pesar. Mas a experiência conta muito. Um bocadinho. Portanto, e agora está a começar a passar a experiência também para alguns pilotos mais jovens, com que estão agora a começar e que fizeram com ele a equipa agora nos LMP3, tanto em Daytona como em Sebring. Exatamente. Muito bem. Manuel Barbosa, um abraço deste lado. Obrigado. De Portugal para Moçambique. Dizer que foi com muito gosto que o recebi. Quero recebê-lo mais vezes, quero ter notícias suas
e agradecer realmente a oportunidade de ter aceito este meu convite, que é também extensível àquelas pessoas que tornaram possível esta sua entrevista. Não preciso nomeá-los, eles sabem de quem são, mas agradeço a eles. Mas agradeço acima de tudo ao Manuel por me dar a oportunidade, por a família Barbosa ser aqui um manancial de entrevistas, como o único caso que eu tenho em Portugal. Entrevistei o pai, entrevistei a mãe, entrevistei o irmão, agora o Manuel. Já tive também aqui o seu filho, portanto, que está de parabéns hoje, o Pedro, muitos parabéns para ele. Obrigado. E agora é ir para os sobrinhos, portanto, lá para a América, vamos ver se eles continuam a desenhar. Se eles continuam a desenhar as botas como têm desenhado e se querem ser pilotos como têm feito com o seu irmão. Um grande abraço, Manuel. Vamos ver, pode ser que sim. Okay. Obrigado e um bom fim de semana. E obrigado eu também pela simpatia. Até breve. Obrigado.